Boa noite, meu nome é Célio, que eu montei para essa ocasião. Então, eu trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, em uma unidade de atenção primária à saúde, aqui em Vida Nova, que é o Minas Caixa. Certo. E quem sou eu? Eu sou professor de biologia há 8 anos no ensino médio. Desde a minha primeira graduação, que foi em Ciências Biológicas, eu atuo como professor de biologia. Foi minha primeira opção de curso. Trabalho numa escola aqui em Venda Nova, que é o Estadual Santo Dumont. E, além disso, eu também sou farmacêutico, trabalhando na Unidade de Atenção Primária à Saúde Minas Caixa já há quase 3 anos. A farmácia, ela foi algo não muito esperado na minha vida. Minha primeira opção realmente foi fazer ciências biológicas, mas eu queria cursar um segundo curso superior e, por sugestão da minha mãe, acabei escolhendo farmácia e me identificando muito com o curso, principalmente na parte final do curso. Quando eu tive a oportunidade de, no meu último ano, ir fazer estágio na farmácia regional de Venda Nova, que é uma farmácia que serve para abastecer e gerenciar, ajudar a gerenciar as farmácias do centro de saúde. Além disso, eu sou mestranda em medicamentos e assistência farmacêutica pela Faculdade de Farmácia da FMG e pós-graduada em educação permanente pela Fiocruz. Então, trabalhar em uma unidade básica de saúde, unidade de atenção primária à saúde, foi algo que eu escolhi mesmo. Foi uma opção que eu me identifiquei bastante quando eu tive a oportunidade de chegar mais ali com contato no final do curso. E é onde eu vejo e me sinto realizado bastante como farmacêutico. Então, para falar um pouquinho sobre o local que eu trabalho, o Minas Caixa, ela é uma unidade básica de saúde daqui da região de Venda Nova. Ela tem uma população, pelo censo de 2010, de 16.710 habitantes, mas dados mais atualizados, a gente sabe que já chega a 19.000, 20.000 habitantes na região. No ano passado, na farmácia da unidade, nós dispensamos medicamentos em 41.750 receitas, né? Então, se você pensar por mês, isso dá uma média de 3.480 receitas, e cada receita vem em média de 3 a 5 medicamentos. No entanto, há muitos idosos e pessoas em situação de polifarmácia, né, que fazem uso de mais de 5 medicamentos. Então, lá a gente tem a maior dispensação de medicamentos de toda a regional de Venda Nova. É uma farmácia pequena no tamanho espaço físico, mas é uma farmácia que dispensa bastante medicamentos. A gente funciona com 2 equipes na dispensação, uma que trabalha na parte da manhã e uma que trabalha na parte da tarde. Essa equipe ela é formada, além do farmacêutico, por 2 técnicos de enfermagem. Não são técnicos de farmácia que trabalham, devido a um problema no contrato mesmo de técnicos de farmácia que existe na prefeitura. E lá a gente tem disponível 237 medicamentos que fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que é a REMUME. O nosso índice de abastecimento, o que consiste em índice de abastecimento? É a quantidade desses 237 medicamentos que esteve disponível para a população durante o ano anterior. Então, no ano passado, a gente teve um índice de 88,5%. Esse ano, a gente tem mantido o índice entre 90% e 91%, então já está maior do que o ano passado. E a gente vê também que nesse ano as pessoas têm procurado mais a farmácia do centro de saúde. Por quê? Principalmente por conta de desemprego, por conta de perda de plano de saúde. Então, as pessoas estão tendo mais dificuldade de acesso ao medicamento e, em consequência disso, elas têm buscado mais o medicamento gratuito lá na unidade de atenção básica. E agora, com o Covid, apesar da diminuição do número de usuários no centro de saúde, a farmácia ela continua em pleno atendimento e muitas pessoas, por ficarem mais em casa, têm ido buscar ainda mais medicamento. Então, nos últimos 2 meses, a gente bateu recorde de atendimento, com mais de 3.800 receitas sendo atendidas no mês. Os medicamentos de maior consumo são antihipertensivos, antimicrobianos e anti-inflamatórios. Vale lembrar aqui que, segundo uma recomendação da ONU,
quando a gente tem o índice de abastecimento de uma relação de medicamentos feita pelo município acima de 80%, significa que as doenças mais comuns daquela área, elas não vão ficar sem tratamento. Então, a gente manter esse índice de abastecimento acima de 80%, ela é importante porque, de certa forma, você garante o tratamento geral das doenças mais comuns de toda a população daquela área. Como farmacêutico que atua na atenção primária à saúde, a gente atua dentro da assistência farmacêutica e do ciclo de assistência farmacêutica. Provavelmente você já conhece esse ciclo da assistência farmacêutica. Ela vai desde a programação do medicamento até a dispensação do medicamento, né, para o paciente. E hoje a gente fala que essa assistência farmacêutica, dentro da etapa de dispensação, a gente tem ainda a etapa de cuidado farmacêutico. Então, a parte da assistência farmacêutica, ela é feita em diversos níveis. Então, a gente tem o nível central, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, o nível regional e o nível local, que é onde eu vou estar inserido. Então, a parte de seleção dos medicamentos, de programação, de compra, de armazenamento do medicamento, ela é feita principalmente pelo nível central e regional. Então, depois que a prefeitura seleciona quais são aqueles medicamentos, publica aquela REMUME, ela vai atrás de fazer licitação para poder comprar esses medicamentos. Depois deles serem adquiridos, eles vão ser armazenados no almoxarifado central, distribuído para a farmácia regional. E lá na farmácia regional, ele vai ser novamente armazenado para depois ser distribuído para o centro de saúde. Até então, nesse ciclo da assistência farmacêutica, a gente não tem nenhum contato direto com o usuário do medicamento. Tem lá na etapa da seleção, existe em Belo Horizonte uma comissão de farmácia e terapia, que é formada por médicos, farmacêuticos, profissionais de saúde de diversas áreas, é formado pelo conselho local, pela comissão municipal de saúde, né? Então tem participantes, usuários do serviço público de saúde, que vão selecionar aqueles medicamentos que a população mais precisa, baseado em estudos científicos e baseado também na experiência dos usuários, né? Então, feita a distribuição do medicamento para a farmácia do centro de saúde, lá a gente vai ter novamente o armazenamento e distribuição e dispensação desse medicamento ao usuário, ao paciente. E nessa etapa de dispensação, ela vai compreender não somente a entrega do medicamento, sendo que a entrega do medicamento ela pode ser feita por qualquer profissional da unidade. Quem realiza principalmente são técnicos de enfermagem. Não é função direta do farmacêutico entregar medicamento ao usuário. No entanto, é minha função atuar ali naquela dispensação com uma dispensação especializada, fazer um segmento farmacoterapêutico mediante encaminhamento dos médicos, ou então quando a gente sente a necessidade, ao estar em contato direto ali com o paciente na farmácia, a realizar a orientação farmacêutica e também ações educativas que são feitas principalmente nos grupos operativos, que eu vou falar um pouco mais em frente. Então, os medicamentos que a gente tem disponíveis para entrega imediata ali na farmácia são os medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica. Então, esses medicamentos são aqueles que vão contar nas listas municipais, estaduais, que vão ser distribuídos, são medicamentos para doenças e agravos mais prevalentes na população. Esses medicamentos, eles podem ser dispensados na atenção básica, ali no centro de saúde, principalmente, ou através do programa Saúde da Família, em dispensários de medicamentos que podem existir no interior. Além dos medicamentos do componente básico, a gente também tem alguns medicamentos que são do componente especializados. Então, são medicamentos que vão tratar doenças menos prevalentes ou então doenças que têm um alto custo de tratamento. Então, esses medicamentos especializados, geralmente, eles seguem um protocolo para poder ser feita, realizada a dispensação dele. E esses medicamentos especializados costumam ser mais dispensados nas farmácias estaduais. Aqui em Minas, o caso do programa Farmácia de Minas, certo? Ainda assim, há alguns medicamentos especializados que a Secretaria de Saúde ela atribui ao município de distribuir aos usuários. São casos de insulinas glagina, insulina asparte, que são insulinas mais caras,
são casos de tratamentos de outras doenças, como leishmaniose, xistose, né, esquistossomose. Então, são medicamentos que estão disponíveis para serem entregues lá no centro de saúde, medicamentos de tuberculose, hanseníase. No entanto, esses medicamentos não ficam direto no centro de saúde. Quando tem necessidade desse medicamento, ou então usuários que fazem uso de forma contínua desses medicamentos, eu faço um cadastro dele e todo mês eu vou solicitar esse medicamento à farmácia regional, que envia para eu poder dispensar lá na ponta. Ainda os medicamentos, né, da estratégico, né, que vai tratar doenças epidêmicas e endêmicas, como HIV, AIDS, tuberculose, hanseníase. Esses medicamentos estratégicos geralmente são produzidos pelo Ministério da Saúde e são distribuídos para o Estado, que distribui também para a Prefeitura, e chega lá no centro de saúde e a gente dispensa lá também. As principais atividades que eu vou atuar como farmacêutico na atenção primária. A nossa carga horária ela é dividida em 2 grandes grupos de atividades. As atividades técnico-gerenciais e as atividades assistenciais. As atividades técnico-gerenciais, elas compreendem principalmente as atividades relacionadas à farmácia da unidade básica de saúde. Então, a gestão local da farmácia, então, verificar como está a situação, fazer o inventário da farmácia de 15 em 15 dias, receber os medicamentos, manejar as pessoas que trabalham ali na farmácia, né? Dar o suporte para elas, tirar dúvidas, fazer separação de medicamentos controlados, de medicamentos que não são controlados, acompanhar o estoque da farmácia, solicitar medicamentos especiais, medicamentos comuns que estão em pauta. Então, tudo isso entra lá nas atividades técnicas gerenciais. Além disso, a gente dá aquele apoio técnico aos profissionais da unidade, tirar dúvida, esclarecer critérios para dispensação de algum medicamento, esclarecer aspectos técnicos dos medicamentos, no caso de medicamento injetável, determinar se ele pode ou não ser aplicado ali na unidade básica de saúde, ir atrás das informações que são necessárias para o uso daquele medicamento, né? E também dar um suporte à entrega dos medicamentos para o usuário. Como eu já tinha comentado, não é função direta do farmacêutico dispensar o medicamento ali na farmácia do centro de saúde. No entanto, é importante eu dar esse suporte e orientar as pessoas que entregam esses medicamentos e até mesmo entregar esse medicamento quando é o caso. Agora, a atividade assistencial, que é a outra metade da minha carga horária, apesar que não, na prática não fica exatamente dividida assim, metade eu vou estar fazendo atividade técnica gerencial e metade de atividade assistencial. Vai depender da demanda do dia, vai depender da minha programação de agenda. Então, o acompanhamento farmacoterapêutico é uma das principais atividades assistenciais. Então, seria o acompanhamento clínico do paciente, agendar uma consulta para o paciente, avaliar todos os medicamentos que ele usa com relação à indicação, à efetividade, à segurança e à conveniência daquele medicamento, fazer o manejo da prescrição do medicamento, sugerir trocas, sugerir retiradas de medicamento, acrescentar algum medicamento, avaliar a farmacoterapia daquele paciente, né? Essa é a principal atividade assistencial que eu realizo. Além disso, a gente participa das reuniões de matriciamento. Então, a reunião de matriciamento é uma reunião que reúne o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Atenção Básica, e a Estratégia de Saúde da Família. Então, vai reunir diversos profissionais da área da saúde, de curso superior, de curso médio, para poder discutir os casos que a equipe acredita que outros profissionais podem contribuir para a melhora do paciente. Então, o médico ou o enfermeiro seleciona um paciente, observa alguma dificuldade no tratamento daquele paciente e encaminha para essas reuniões onde a gente vai discutir sobre como nós vamos manejar esse paciente em equipe. Além disso, é função do farmacêutico na Prefeitura de Belo Horizonte acompanhar todos os pacientes com diagnóstico de tuberculose e hanseníase. A gente pensa que muitas vezes são doenças que já nem existem tanto, mas os casos, eles ainda são grandes, são doenças de difícil tratamento e porque são doenças que o tratamento são demorados, então varia de 6 meses a 1 ano e meio,
E a maior, segundo dados estatísticos, né, dados da evidências científicas, o principal motivo dos pacientes abandonarem esses tratamentos são os efeitos adversos dos medicamentos. Então, se o paciente tem problema com os efeitos adversos do medicamento, ninguém melhor que o farmacêutico para acompanhar esse paciente, para estar ali esclarecendo, para ver quando é possível trocar esse medicamento, quando não é possível, como a gente pode manejar esses efeitos adversos que podem incomodar o paciente para garantir que ele seja tratado. Além disso, fazer a dispensação especializada. Então, aqueles casos que você está ali entregando o medicamento e você vê que o paciente tem muita dificuldade no uso, você chama, faz um acompanhamento, explica ali sobre aquele uso. Medicamentos especiais também. Então, a gente faz esse tipo de dispensação. Medicamentos que a pessoa vai fazer o uso diretamente ali no centro de saúde também entra aqui na dispensação especializada. Além disso, a visita domiciliar, então aqueles idosos, principalmente acamados, que não têm condições de ir até o centro de saúde, eu faço esse acompanhamento farmacoterapêutico na casa da pessoa. Ali, eu gosto muito da visita domiciliar porque ela permite a gente conhecer a realidade ali do paciente, então você consegue avaliar melhor todos os medicamentos, avaliar melhor a conveniência daquele medicamento, conhecendo aquela realidade, conhecendo como que ele organiza a sua vida, como ele organiza a sua casa. Os grupos operativos, então, são grupos de usuários que têm determinado problema, determinada doença, e ali a gente vai dar palestras educacionais, a gente vai fazer um atendimento coletivo, a gente vai fazer intervenções. Esses grupos operativos, eles podem acontecer só com um profissional de saúde, no caso, só com um farmacêutico, ou só com um fisioterapeuta, mas também pode acontecer com uma equipe multidisciplinar. A gente gosta bastante de fazer isso lá na unidade. A gente reúne vários, por exemplo, tema de diabetes. A gente reúne diversos pacientes que têm diabetes. Então, tem a parte da nutricionista, do médico, do farmacêutico, da fisioterapia. Todo mundo avalia e orienta esses pacientes. E as palestras educacionais na área de abrangência. Então, além desses grupos operativos, a gente também frequenta a escola, através do programa Saúde na Escola, onde a gente faz palestras, principalmente sobre o uso racional de medicamentos. Eu tenho uma afinidade muito grande com adolescentes, então eu costumo trabalhar uso racional de medicamentos com adolescentes nas escolas da região, além da escola que eu trabalho, como forma da gente poder desenvolver mais esse contato ali com a população, que eu acho que é muito importante para a nossa profissão. Então, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, né? Então, a equipe do NASF e a equipe de saúde da família. A minha equipe do NASF, ela é formada por terapeuta ocupacional, fisioterapia e nutrição. Então, vão ser só 4 profissionais nessa equipe. Além disso, em Venda Nova, a gente ainda tem psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, que também podem integrar a equipe do NASF, e a saúde da família. Então, a gente tem lá profissional formado em medicina, o profissional da enfermagem, de curso superior e de curso técnico, e o agente comunitário de saúde. Trabalhar em equipe multidisciplinar, ela é um desafio muito grande, não é tão simples, porque a gente ainda não tem esse costume de trabalhar em equipe. A gente ainda tem um modelo de saúde muito centrado na atuação do médico junto ao paciente, mas eu acho que o principal lugar, a principal esfera que a gente consegue mudar um pouquinho essa lógica é lá no centro de saúde, que a gente consegue trabalhar de forma mais próxima do usuário e dos outros profissionais de saúde. E eu acho que isso contribui muito para a melhoria da qualidade de vida daqueles usuários. Dentro da equipe do NASF, todos nós somos profissionais superiores de saúde, não tem nenhuma distinção de categoria, então a gente tem nossa formação, mas todos nós temos o mesmo tipo de vínculo, profissional superior de saúde. Então, por conta disso, nenhuma categoria vai estar em cima da outra ou acima da outra ou abaixo. Então, as categorias elas trabalham de forma mais unida, a gente divide os trabalhos administrativos, a gente divide os trabalhos clínicos, então a gente divide também, inclusive, o consultório, né? Então, a gente faz a gestão desse consultório, a gente faz a gestão das nossas agendas, a gente tem uma agenda única para todos esses profissionais
e o paciente vai ser atendido de acordo com a necessidade dele, ou então ele também pode ter atendimento com mais de um profissional ao mesmo tempo, né? Então, atendimento multidisciplinar. Além das reuniões de matrizamento, onde a gente discute vários profissionais superiores de saúde discutindo sobre um caso, a gente também atende o próprio paciente, vários profissionais juntos. É mais comum eu fazer esse tipo de atendimento com o profissional da nutrição, principalmente em pacientes diabéticos, mas também faço atendimento compartilhado com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com os médicos. Isso acontece bastante, principalmente quando vai ser iniciar o uso de insulina por um paciente, quando tem necessidade de conversar com o paciente para entender melhor e como negociar a adesão ao uso dos medicamentos, troca de medicamentos. Nesses atendimentos clínicos, quando há necessidade de solicitar exames complementares para avaliar o uso do medicamento, também isso é feito junto com o enfermeiro ou com o médico, que são os profissionais que têm autorização para pedir exame. Mas o agente comunitário de saúde, eu falo que ele é o grande aliado da farmácia ali na unidade, porque eles são quem mais conhece os usuários no dia a dia deles. Então, eles trazem muitas informações que fazem muita diferença no atendimento farmacêutico no usuário. E os principais desafios que eu vejo lá no serviço é a atuação clínica do farmacêutico. É algo que ainda não é muito difundido, principalmente ali na atenção primária. Existem poucos farmacêuticos que fazem atenção farmacêutica em unidade básica de saúde. A maioria concentra-se muito ainda lá nas atividades técnicas gerenciais, que é o que mais foi exigido da nossa profissão nos últimos anos, né? Então, a gente tem mudado a cara da nossa profissão. Então, é um desafio essa atuação clínica, se manter atual, correr atrás sempre dos protocolos, entender todos os medicamentos que o paciente pode utilizar de forma holística e entender o paciente, né? Então, a gente ainda tem muita dificuldade de fazer uma saúde centrada no paciente, a gente ainda tem a tendência de centrar no medicamento. Então, a gente é um desafio que todo dia a gente tem que estar ali pensando, não, vou pensar no paciente, vou avaliar o paciente e a sua interação com o medicamento, e não o medicamento e como o paciente interage com ele. A carga horária, eu considero que ela é insuficiente para as múltiplas responsabilidades exigidas. Então, eu trabalho 20 horas. Então, 10 horas para atividades assistenciais, 10 horas para atividades técnicas gerenciais. Isso não é suficiente para poder desempenhar todas as responsabilidades da forma como eu gostaria. Então, é um desafio, a gente tem que correr ainda muito atrás de ter mais farmacêuticos trabalhando, ou então ampliar mais a carga horária dos farmacêuticos no centro de saúde. Hoje, em Venda Nova, somente um centro de saúde que possui um farmacêutico que é 40 horas. O trabalho em equipe também não é fácil. Eu tenho que trabalhar em equipe tanto nas atividades técnicas gerenciais quanto nas atividades assistenciais. Então, é uma dificuldade que a gente tem muitas vezes, relacionamento interpessoal, entender e se colocar no lugar do outro na equipe, valorizar o trabalho do outro na equipe também, isso às vezes é um desafio. Agora, com relação ao reconhecimento, eu sinto que cada dia mais nós somos reconhecidos como profissionais essenciais para a saúde do paciente, não só por distribuir medicamento ou por orientar o uso do medicamento, mas pela nossa atuação clínica, pela melhoria dos resultados, na gestão da saúde daquele paciente. Eu acho que a gente contribui muito e as pessoas têm enxergado a nossa contribuição. Então, eu me sinto muito reconhecido e me sinto muito feliz trabalhando na atenção primária à saúde. É onde eu me vejo continuando trabalhando nos próximos anos. É onde eu recomendo que vocês, se tiverem oportunidade, façam estágio. A gente recebe estagiários de diversas instituições superiores daqui de Belo Horizonte. E eu acho importante esse contato porque desmistifica muito o SUS e desmistifica muito o farmacêutico no SUS. Acho que as pessoas têm uma visão muito errada, muito a visão do farmacêutico gestor do medicamento, do local, de receita, e quando vê o farmacêutico ele trabalhando tão próximo do paciente,
é o que aconteceu comigo, a gente se apaixona ainda mais pela nossa profissão. Eu agradeço novamente a oportunidade, espero que essa videoaula seja interessante para vocês e me mantenha à disposição para caso alguém tenha necessidade ou queira conhecer o centro de saúde ou queira conversar mais sobre o assunto. Então, muito obrigado para vocês.